Amém. Meu nome é Ivan, eu sou servo na casa do Senhor e eu vou compartilhar uma palavra hoje com os amados. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai amado, Pai querido, graças damos a Ti, Senhor, porque o Senhor és maravilhoso. Sim. Obrigado, Senhor, porque até que o Senhor tem nos sustentado, até que o Senhor tem nos trazido diante da presença do Senhor. Sim, Pai. Pai amado, Pai querido, eu peço ao Senhor que venha me esvaziar de mim, esvazia todo o meu eu, mas que venha sair, Pai, somente aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, aquilo que o Senhor tem me ensinado, aquilo que o Senhor tem me moldado, aquilo que o Senhor, Pai, tem trabalhado em mim, Pai. Pai, que possa sair somente aquilo que és do Senhor e nada de mim, porque sou falho, pecador. Pai, que hoje manifeste a glória do Senhor e que nós continuamos na presença do Senhor, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Mas nós estamos numa campanha sobre família. Amém. E nós temos dois textos base para a nossa campanha, que é Lucas 15:18, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e Josué 24:15, parte B, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. E amados, eu estava estudando, meditando no Senhor, buscando algo para Ele ministrar no meu coração, primeiramente. E o tema da minha palavra é a decisão que transforma uma vida e salva uma família. Vivemos em uma época de muitas escolhas. Todos os dias decidimos para onde vamos, com quem andamos, o que valorizamos e a quem servimos. A Bíblia nos apresenta dois momentos marcantes. No primeiro, um filho perdido toma uma decisão: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. No segundo momento, um líder espiritual faz uma declaração pública: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. As duas passagens têm algo em comum: uma decisão consciente de voltar-se para Deus. Toda mudança verdadeira, amados, começa com uma decisão. O filho pródigo decidiu voltar. Josué decidiu servir. E hoje Deus continua chamando pessoas e famílias a tomarem uma decisão. A pergunta que nós temos hoje: o que acontece quando alguém decide levantar-se e voltar para Deus? E quando eu estava meditando sobre essa palavra, são duas coisas dois temas que eu gosto muito. Primeiro, que eu gosto muito do livro de Josué. Acho que foi um dos primeiros livros que eu sempre buscava ministrar desde as primeiras palavras de oferta. E o filho pródigo, eu creio que todo mundo aqui conhece. Se identifica em algum momento ali na vida do filho pródigo. E eu falei assim: Senhor, o que os dois textos têm em comum, Senhor, que nós possamos aprender hoje? E amados, é uma palavra muito simples: decisão. Aleluia. O filho pródigo, ele decidiu sair de onde estava e voltar ao pai. E Josué, diante de uma situação, ele declara que ele e a casa dele servirá ao Senhor. E às vezes nós temos deixado de tomar decisões respaldado na palavra do Senhor, sobre a direção do Senhor, para nós tomarmos decisão a qual o mundo nos influencia, nos conduz a tomarmos. Às vezes tomamos decisão porque no meu rol de amizade a decisão correta para eles é aquilo. E eu esqueço daquilo que a palavra do Senhor me ensina. Eu tirei alguns tópicos desses dois temas. O primeiro é o reconhecimento da necessidade de mudança. Em Lucas 15, o filho pródigo havia desperdiçado tudo. Ele tinha dinheiro, liberdade e sonhos, mas acabou sem nada. Quando nós lemos e nós começamos a imaginar, eu lembrei daquele desenho que passava no canal 10, se não me engano,
E aí tinha essa parábola do filho pródigo. E aí parece que passou na minha cabeça aquele desenho. E é assim, amados, o inimigo ele vem nos enganar e você sai, eu tenho, eu posso e eu sou. Ele pegou tudo que tinha, direito, herança, e foi viver uma vida dissoluta no mundo. E muitas vezes, em momentos que nós falamos que quando chega o momento da colheita, como a irmã pregou, nós esquecemos do pouco. Nós estamos olhando, não, agora eu tenho. E quando ela estava fazendo essa palavra, ela perguntou assim, amor, por que quando vocês estavam no sítio, que vocês iam fazer curar alguma coisa de milho, lá eu via que vocês descascavam, o que estava perfeito vocês colocavam no lugar para usar, e o que estava ruim, metade, só um pouco, vocês jogavam, né? E ela veio comentou comigo sobre a palavra. E eu falei assim, pelo mesmo motivo de lá. Ela, por quê? Eu falei assim, porque lá jogava para galinha, para os porcos, então alguém ia acabar sendo aproveitado. E para usar os outros, você só tirava o que era perfeito, que a despeito inteiriça. E muitas vezes nós, quando estamos igual o filho pródigo, numa situação muito boa, nós começamos a primeira coisa que a gente faz é deixar de honrar os compromissos com o Senhor. Essa é a primeira coisa que o inimigo ele vai te enganar para você fazer. Não precisa você participar todo dia, não precisa de você ir no culto todo dia. E começa assim, e daqui a pouco você começa a vir no culto de ser somente. E daqui a pouco você já está vivendo uma vida dissoluta, afastado da presença do Senhor. O pecado sempre promete liberdade, mas termina em escravidão. O filho pródigo, ele, por achar que tinha o dinheiro, ele ia ter uma vida de liberdade, ele ia viver os sonhos dele, tudo aquilo que ele sonhava em viver, ele cria que ia acontecer. Só que é o seguinte, o pecado ele sempre promete a liberdade, mas ele acaba te tornando escravo. Antes de voltar para casa, ele precisou reconhecer a sua condição. A Bíblia diz que ele caiu em si. Muitas pessoas só experimentam a transformação quando reconhecem que precisam dela. 3 sinais de que chegou o momento de você voltar ao seu Pai. Quando o vazio interior aumenta. Amados, eu não sei quem já sentiu esse vazio interior. Eu já chegou um momento que eu achava que eu podia, que eu conseguia, que era eu sou. E um belo dia que eu tinha feito tudo, e aí eu descobri que existia um vazio dentro de mim que nada, com o dinheiro você podia preencher. E às vezes, amados, a gente não conseguimos reconhecer, mas às vezes nós estamos nessa situação, que nós estamos num vazio interior e não sabemos o que tem que vir para preencher. Quando os recursos humanos não resolvem mais, essa é a parte mais doída do convertido. Quando você está passando por lutas e por provas, por necessidades, que o homem já não consegue mais resolver. Que nós necessitamos do milagre do Senhor. Amém. Esse é o segundo sinal que a gente precisa voltar ao Senhor. O terceiro é quando percebemos o quanto estamos longe de Deus. Começou eu faltando um culto por mês, depois toda sexta eu já não venho mais, depois os domingos, e isso vai virando recorrente na minha vida. E depois de 1, 2, 3, 4, 5, 15, 10, 20 anos, eu olhei para o lado e vi quão distante eu estou do Senhor. E começou na onde? Simplesmente porque eu tomei uma decisão e fui me afastando da presença do Senhor. Amados, o arrependimento ele não começa nos pés, ele começa no coração. Antes de dizer levantar-me-ei, ele primeiro reconheceu, pequei. E, amados, essa é uma parte muito difícil. Estava conversando com a minha esposa esses dias sobre essa questão de reconhecer.
um casal quando está discutindo ou está passando por uma situação, será que tem a humildade de chegar, ó, eu sou errado, a culpa é minha, eu sou o culpado. Eu vi um testemunho do pastor que atendeu um casal e ele chegou, sentou e quem vai começar? E ele, a esposa passou meia hora falando tudo. E o próprio pastor compartilhou e falou assim: gente, eu nunca vi um homem ser tão humilhado por uma mulher. Ele falou assim: na hora que eu falar para esse homem falar, eu tenho dó dessa mulher, porque esse cara vai acabar com a vida dela. Ela terminou, não tem mais nada, não tem mais nada. Aí ele virou para o homem e falou assim: e você, o que tem a dizer? Ele falou assim: eu não tenho nada para falar, tudo que ela falou é verdade. Eu sou isso, tudo que ela falou, eu acho que ela ainda economizou as palavras. Ela fez: eu sou muito pior do que isso. Eu reconhecer. O primeiro passo, amados, que nós temos que entender é o que? Reconhecer os nossos erros. O filho pródigo, ele fez o quê? Ele reconheceu: pequei contra ti e contra Deus. E muitas vezes, amados, a gente sabe, mas nós não reconhecemos. Sem reconhecimento, não há restauração, amados. Uma aplicação: talvez alguém esteja diante de Deus, distante de Deus pela frieza, por escolhas erradas, feridas e decepções. Escolhas erradas, amado, foi o que o filho pródigo fez. Frieza espiritual, às vezes eu deixo as circunstâncias ao meu redor, principalmente a gente que congrega. Às vezes nós deixamos as situações corriqueiras do dia, alguma coisa, gerar uma frieza em mim, eu não querer mais, porque aí eu não fui mais com a cara do irmão, o irmão não me cumprimentou, o irmão não me saudou, o irmão fez isso comigo, e vai gerando no meu coração uma frieza espiritual. E por feridas, amados, isso aqui é algo que nos afasta muito de Deus, porque às vezes nós valorizamos mais a ferida do que o Senhor pode curar essas feridas. E por decepções. Essa aqui também é outra que nos afasta muito da presença do Senhor, nos distancia, porque às vezes eu me decepciono com o pastor, com a pastora, com o presbítero, com o irmão, com o servo. Eu me decepciono com meu pai, com a minha mãe, e isso acaba gerando um afastamento, um distanciamento do Senhor. Mas hoje o Espírito Santo chama você para reconhecer a sua necessidade de voltar para Ele. Segundo ponto que eu tirei desse tema, a decisão de levantar-se. O texto não diz apenas, pensei em voltar. Ele diz, levantar-me-ei. Há uma grande diferença entre intenção e ação. Muitos desejam mudar, mas poucos se levantam. Levantar-se significa abandonar a acomodação, romper com o pecado, sair da zona de conforto e dar um passo de fé. Mas nós temos muita dificuldade. A gente sabe a diferença entre intenção e ação, mas de repente nós estamos tão afastados do Senhor, nós estamos tão longe dele, que nós temos a intenção de voltar. Mas quando começa a mexer em alguma coisa, se chama abandonar a acomodação. Essa situação era cômoda para mim, eu não preciso mais mudar. Eu estou bem assim. Romper com o pecado, isso aqui é uma grande luta para o crente. Não, é uma grande luta 24 horas por dia. Todos os dias, 24 horas, a gente luta contra o pecado. O pecado, ele não manda um sinalzinho, uma mensagem no WhatsApp: hoje eu vou chegar em você. Na hora que ele chegar a mensagem, você está lá faz hora. Então, amados, nós deixamos de ter intenção e começamos com a ação, dar um passo de fé, sair da zona do conforto. Deus honra, amados, aqueles que se levantam. Na Bíblia vimos várias pessoas que decidiram levantar-se. Bartimeu levantou-se, recebeu a visão. Zaqueu levantou-se e transformou a sua vida. Pedro levantou-se após negar Jesus e se tornou um grande pregador.
A transformação começa quando alguém decide sair da condição que está e seguir ao Senhor. Muitas vezes, amados, nós procrastinamos a nossa decisão de nos levantarmos, de voltar à casa do Senhor, de voltar a ter intimidade com o Pai. E hoje, amados, aqui ou quem está nos assistindo, pode existir pessoas que ainda precisam se levantar em alguns pontos. Para voltar à oração. Amados, esse voltar à oração, eu passei por isso aqui porque chegou um tempo que eu me esfriei na fé e orar para mim era um martírio, era uma luta. E aí quando você não sabe orar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Virou para mim uma luta diária e eu olhava do lado, madrugada, minha esposa acordando, levantava, orando. Acordava com ela orando, eu chegava no do serviço ela orando. E aí o dia falou assim, amor, você não está orando? E eu falei assim, não por quê? Eu falei assim, não consigo. E eu tive que reconhecer onde eu estava. Porque o pecado, ele nos afasta da presença do Senhor. Aleluia. E a oração nada mais é do que uma conversa com o Senhor. Glória a Deus. E como a gente conversa se nós não estamos próximos dele? Então a oração, amados, é o primeiro passo. Voltar a orar. É o primeiro passo que nós temos que tomar a decisão e executar, pôr em ação. B, para restaurar o casamento. Quantos esposas têm deixado de tomar uma decisão de se levantar para restaurar o seu casamento? Às vezes, aqui eu estou falando em todas as áreas do casamento. Muitas vezes nós procrastinamos as decisões que irá permitir que o Senhor restaure o nosso casamento. É muito fácil, eu restauro meu casamento, conserto aqui e ali, mas assim, eu vou continuar a minha vida, às vezes em pecado, às vezes sem oração, às vezes só achando que não, o Senhor vai mudar a minha esposa porque ela está errada. O Senhor muda lá os defeitos, está aqui, eu vou até listar os defeitos da minha esposa para o Senhor. Mas nós deixamos de nos levantar e ter uma ação para restaurar o nosso casamento. Para reconciliar-se com família. Isso aqui também para mim foi uma luta, reconciliar com a minha família. Eu tenho que ligar para minha mãe e pedir perdão, para o meu pai pedir perdão, para os meus irmãos. É uma luta. Foi uma luta, mas a luta maior, amados. E a mais importante, quando você toma a decisão de você perdoar. Amém. Glória a Deus. Você pedir perdão é fácil. Agora você perdoar a sua família, essa é a transformação. Amém. É a decisão de perdoar a sua família. E D, para retomar o chamado. Muitas vezes, amados, nós temos deixado de seguir com o nosso chamado. Eu creio que aqui todos sabem qual o seu chamado diante do Senhor. Os que têm chamado evangelista, quem sou eu para falar o que tem que fazer? E de pregar o evangelho. Só isso. Não precisa mais nada. Como diz a irmã ali, para quem recebeu a revelação de pregador, sabe o que é? Comendo rolo, come rolo, busca, estuda. Então todos conhecem o seu chamado. Então, às vezes nós temos que retomar o nosso chamado diante do Senhor. Amém. Mas, amados, o primeiro passo, que é voltar a orar, este é o necessário. Amém. Este é o primeiro que nós temos que fazer. O primeiro passo não é perfeito, mas é necessário. Quando você retornar às suas orações, vai fazer igual aconteceu comigo. Minha oração era sempre grande, um tempo longo. Quando eu decidi voltar a orar, mas eu olhava no relógio. 1 minuto para mim parecia que era um martírio. Aí para mim conseguir 2, 3, graças a Deus já fui curado. Amém, aleluia. Mas essa é a parte a primeira e necessária para a gente voltar à presença do Pai, voltar a orar.
terceiro tópico que eu achei: o caminho de volta ao Pai. O filho disse: irei ter com meu pai. Ele não voltou para um lugar, ele voltou para uma pessoa. O objetivo principal da vida cristã não é uma religião, é um relacionamento com Deus. A beleza da palavra está no fato de que o pai estava esperando ele. Quando o filho ainda estava de longe, o pai ouviu. Isso revela o coração de Deus. Quando eu comecei a escrever sobre isso aqui, eu lembrei de uma pregação da irmã Graciele há muitos anos. Vou colocar pouco aí, uns 4 anos atrás, para você ter ideia de tanto que essa pregação falou comigo. Ela ministrou, ela pregou e ela falou sobre o filho pródigo, só que ela focou no pai aguardando o retorno do filho. Deve ter uns 4 anos que ela pregou isso. E essa palavra ela marcou tanto a minha vida que eu não esqueci essa palavra. Do pai aguardando o retorno do filho. Deus não espera para condenar, Deus espera para restaurar. Somente quem tem filhos aqui, amados, entende o que é isso. Você está lá na porteira, aguardando o retorno do seu filho. Você aguardando ele tomar a decisão e entender: pequei contra meu pai, contra os céus. Ele reconhecer que ele tomou uma decisão errada e está vivendo uma vida totalmente dissoluta do mundo. E o pai está ali aguardando. É a mesma coisa o Senhor conosco. Às vezes nós estamos vivendo uma vida aí, longe da presença do Senhor, e o Senhor está ali nos aguardando. E quando Ele nos aguarda, amados, Ele não quer te condenar, Ele não quer te julgar, Ele simplesmente quer que você retorne para Ele. E muitas vezes, amados, o nosso coração endurecido não nos permite tomar essa decisão. O pai correu ao encontro, abraçou, beijou, restaurou e celebrou. Quem tem filho que não está na presença do Senhor ou algum parente, imagina como vai ser o dia. Esses dias eu ouvi uma irmã pregando aqui, que ela entendeu de Deus que Deus deu uma estratégia e foi a primeira semente semeada na vida da filha. E ela contando aqui emocionada que ela sabe que Deus vai trazer Aleluia. a sua filha para a Amém. presença do Senhor. E muitas vezes, amados, nós temos que ter como pai, como esposo, como filho, como filha, como amigo, sempre estar aguardando. Mas lembrando que o Senhor, quando nos aguardava, Ele nos esperava de braço aberto, não para nos apontar os nossos erros, mas para nos receber de volta. Glória a Deus. O que encontramos quando voltamos ao Pai? Encontramos perdão, graça, Aleluia. misericórdia, restauração e identidade. O filho voltou pensando em ser servo. O pai o recebeu como filho e herdeiro. Amém. Isso é sobre o que eu acabei de falar. Quando nós aguardamos alguém retornar ou vir para o caminho do Senhor, nós possamos ter um coração igual ao Mestre. Aleluia. A pessoa ela vai voltar cheia de consequências, de sequelas, de vergonhas, e que a gente possa abraçá-la e recebê-la como filho, Aleluia. como herdeiro da graça do Senhor, e não Glória a como Deus. servo, não como funcionário. Eu acho que é uma das partes mais interessantes, que quando o filho reconheceu que ele pecou e errou, ele falou assim: olha, eu vou voltar para o meu pai, eu nem quero mais um lugar que era meu. Eu quero ser funcionário do meu pai. E às vezes, muitas pessoas, amados, quando volta à presença do Pai, nós queremos apontar o dedo, julgar pelo teu erros, pelo teu passado, pelas suas vergonhas, por tudo. E nós não fazemos o papel do Pai,
que é aguardar com perdão, com misericórdia, e receber como filho e herdeiro, não como servo, não como funcionário. Amados, Deus não vê apenas quem você foi, Ele vê quem você pode se tornar na sua Aleluia. presença. Glória a Deus. Quarto ponto, amados, a decisão que alcança a família. Agora nós entramos em Josué 24, 15. Depois de conduzir Israel durante anos, Josué faz uma declaração poderosa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Observe que Josué não fala apenas sobre si mesmo, ele fala sobre a sua casa. Ele fala sobre a sua casa que irá servir ao Senhor. As lições que a declaração de Josué nos ensina: primeiro, a família precisa ter direção espiritual. Toda família segue alguém. Isso para mim que foi uma luta, amados. Eu entender isso aqui. Foi uma luta para mim entender e compreender que a minha casa ela precisa seguir alguém. E quem é a figura de autoridade na minha casa? Abaixo do Senhor sou eu. E o que os meus filhos vão seguir? E o que a minha esposa vai seguir? Muitas vezes nós, como sacerdotes, como homens da casa, nós somos falhos demais nisso. Eu sempre orava, eu nunca fiquei orando, orava e fazia a leitura da Bíblia na frente. E até um dia que perguntaram, e eu fazia uma leitura muito grande da Bíblia e oração. E um dia nós estávamos conversando em casa, o cara perguntou quem orava mais e quem lia mais a Bíblia. E eu sabia que era eu. E aí perguntou para meus filhos falaram assim, a minha mãe. Eu olhei e falei assim, ué, como? Aí um dia alguém subiu, ministrou uma palavra e falou assim, o seu filho te vê orar? O seu filho te vê ler na Bíblia? E aí a gente começa a entender isso aqui. Que a gente vai seguir o líder como exemplo. E eu não era um bom exemplo nesse quesito. E isso porque eu orava, só que não era na frente deles e fazia uma leitura razoavelmente boa. Mas eles não viam eu fazer isso. Toda vez que eles me viam, eu estava fazendo outra coisa, menos com a Bíblia na mão e orando. E até que o Senhor me constrangeu, né? E aí a gente tem que mudar as atitudes. Hoje meu filho acorda para tomar café e ele veio e a mãe dele fazendo a leitura da Bíblia orando. Muitas vezes ele chega, nós estamos lendo, outras vezes ele chega e a gente já está orando. Se os pais não apontarem para Deus, o mundo apontará para outras direções. E aí a decisão e uma responsabilidade que nós temos que tomar. Porque se você não mostrar o caminho para o teu filho, o mundo vai apontar. E quando o mundo apontar, o pecado, o inimigo ele vai enganar ele. Ele vai fazer igualzinho o filho pródigo. Opa, ali é melhor. Porque o exemplo que está lá no mundo, ele não mostra a consequência dos seus pecados. Ele só mostra que está bom, está ótimo. Segundo, a fé deve ser vivida dentro de casa. Josué não disse, minha casa frequentará reuniões. Ele disse, minha casa servirá ao Senhor. Serviço envolve compromisso. Quantas vezes nós temos sido falhos nessa questão de compromisso em servir ao Senhor? Quantas vezes nós temos sido falhos de ser o exemplo de servir ao Senhor para os nossos filhos ou para quem está com a gente? Então, às vezes, amados, a gente tem que entender que as nossas decisões, as nossas atitudes diante da nossa família vai mostrar quem ele vai seguir, se é o caminho do Senhor a qual você está seguindo ou o caminho das coisas feitas com desleixo, vazio, como às vezes nós fazemos para o Senhor. Terceiro, a decisão de um pode influenciar muitos. Uma pessoa transformada por Deus pode impactar gerações. Um pai convertido, uma mãe de oração, um jovem cheio do Espírito. Tudo isso pode mudar a história de uma família inteira.
Eu e a Márcia somos frutos de oração dos nossos filhos. Eles pequenos, eles iam para a igreja. Amém. E a gente só ia na igreja quando tinha evento e apresentação, que a gente ia porque ele convidava a gente. E aí um dia fizeram uma célula em casa e perguntou qual era o sonho, o que eles queriam pedir. E amados, eu ouvi a coisa mais doída para um pai ouvir. Eu queria que os meus pais se convertessem. Quando você entende o peso desse pedido, quando você entende toda a complexidade desse pedido, é o pedido mais difícil que a gente vê alguém que a gente ama fazendo. Alguém tem 10 anos de idade, 11, 12, e pedir assim: eu quero que os meus pais se convertam, que eles venham para o caminho do Senhor. Hoje eu entendo o peso que aquilo ali trouxe sobre a minha vida, o quanto aquilo impactou a minha e a minha esposa. Então, amados, o que faz a diferença de uma pessoa transformada, um pai convertido, uma mãe de oração, um jovem cheio do Espírito? Tudo isso pode mudar a história de uma família inteira. Uma aplicação: a restauração que começou no filho pródigo, ele pode alcançar o seu lar. Quando alguém volta para Deus, sua influência alcança a família. E o que nós temos tomado a decisão de ser influência na vida de alguém, amados? Na vida dos nossos filhos, da nossa família. Quinto tópico: o poder de uma decisão hoje. Lucas 15 mostra alguém dizendo: levantar-me-ei. Josué 24 mostra alguém dizendo: serviremos ao Senhor. Uma decisão pessoal que transforma em um compromisso familiar. Primeiro eu volto, amados, depois a minha casa serve. Deus deseja restaurar pessoas e levar famílias a servir a Ele. Talvez hoje aqui haja famílias enfrentando crises, divisões, esfriamento espiritual, falta de propósito. Mas Deus continua restaurando lares, amados. O mesmo Pai que recebeu o filho pródigo continua recebendo aqueles que voltam para Ele. Amados, eu não sei qual é a crise, qual é a dificuldade que os amados têm enfrentado. Se são somente crises, se são divisões, se é um esfriamento espiritual, se é uma falta de propósito. Mas de uma coisa eu tenho a plena certeza: que Deus continua restaurando Amém. famílias. Aleluia. Deus continua aguardando o retorno do seu filho. Amém. Muitas vezes, amados, a gente pode olhar para nós mesmos e falar bem assim: mas eu não sou filho pródigo. Mas se você parar e analisar e ler toda essa parábola, você vai identificar alguma coisa ali na sua vida. Algum momento da sua vida vai estar descrito ali. E a parte mais difícil, amados, que eu tive que aprender, vamos dizer, a duras penas, paguei para ver, foi tomar a decisão. Porque, como eu falei no começo, as duas palavras, ela começam com uma decisão e reconhecimento. Eu tive que reconhecer que eu sou errado no meu casamento. Eu tive que reconhecer que eu sou errado como pai. Eu tive que reconhecer que eu sou errado como filho. Reconhecer o erro da gente. Amém. Para a gente poder se levantar e retornar ao Pai. E a conclusão: hoje Deus nos apresenta duas perguntas, amados. A primeira: você está disposto a levantar-se? Talvez seja a hora de abandonar o pecado, deixar as indiferenças pessoais, espirituais, deixar as mágoas, as feridas. Talvez seja a hora de você deixar tudo para trás e se levantar-se e ter de volta com o seu Pai. Segunda pergunta: quem governará a sua casa?
Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes está faltando nós declararmos essa palavra e tomarmos posse, tomarmos a decisão, nos levantar e nos posicionar que eu e a minha casa servirá ao Senhor. Amém, Senhor. Toda família precisa de um altar de oração e da presença de Deus. Como tem sido o seu momento de oração com o Senhor? Como tem sido a sua intimidade com o Pai? A oração é o primeiro passo. Porque através da oração nós criamos intimidade com o Pai. E o Pai nos traz aquilo que nós necessitamos mudar. Naquilo que nós temos que nos levantarmos, tomarmos a decisão e abandonar diante da nossa vida. Uma coisa que eu sempre falo para minha esposa e é algo que quando você faz essa oração, muitos fazem ela e não conseguem entender. Senhor, sonda tudo aqui, esquadrinha todo o meu coração e traz para fora aquilo que não te agrada. Muitas pessoas falam isso, mas não conseguem entender o que significa. E amados, o entendimento dessa palavra é muito simples. Quando você pega, Deus ele vai trazer para você, ele vai trazer aqui, ó, pornografia, adultério, mentira, roubo, lascivo, ele vai trazer para fora. Ele te trouxe, te mostrou tudo que o Evandro tem que mudar. Beleza, Pai, isso aqui eu não consigo abandonar, esse aqui talvez eu possa, esse aqui não é o momento ainda não. E quando eu decido abandonar só um, e o que aconteceu com o restante dos meus pecados? Do que me afasta da presença do Senhor? Volta tudo para cá, amados. Então, às vezes a pessoa fala para o Senhor esquadrinhar o coração e trazer para fora tudo aquilo que afasta ela da presença de Deus. Mas se você não reconhecer, pequei contra ti, tomar a decisão de se levantar e abandonar aquilo dali, se você pediu, Deus te trouxe tudo aquilo que te afasta, mas é simplesmente falar assim: Pai, eu não quero mais. A partir de hoje eu tomo a decisão. Eu não quero mais viver com isso na minha vida. Gostaria de chamar o louvor? Talvez hoje, amados, seja a hora de você dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, e também eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Então faça dessa decisão, amados, uma realidade diante de Deus. Porque quando uma pessoa se levanta e volta para o Pai, Deus não apenas restaura uma vida, Ele pode transformar uma família inteira. Gostaria de chamar os amados para ficar de pé. E que você possa, amados, meditar um pouquinho agora. Feche seus olhos. Não preocupa com quem está do seu lado. Mas o momento ele é muito oportuno para a gente responder ao Senhor. O Senhor ele te pergunta: você está disposto a levantar-se hoje, Evandro? E aí eu tenho que responder para o Pai: sim, Pai, eu pequei contra ti, contra o meu Pai. Levantar-me-ei e irei ter de volta com o meu Pai. E o Senhor também me pergunta: Evandro, quem vai governar a sua casa a partir de hoje, Evandro? Você vai declarar publicamente, igual Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amados, eu não sei onde você se encontra, mas pergunte ao Senhor: Senhor, me ajude a levantar. Senhor, me ajude com a minha família para eu e a minha casa servirmos ao Senhor. Pai, eu não consigo. Primeiramente, reconheça, tome a decisão, volte a buscar a presença do Pai, porque Ele é fiel e justo para te ajudar. Pai, nos ajuda porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Me ajude porque às vezes eu não tenho força para me levantar, Pai. Me ajuda às vezes a reconhecer que eu pequei contra o Senhor, que eu deixei a casa do Senhor para viver uma vida dissoluta ao mundo.
Pai, me ajude a minha casa servir ao Senhor, porque eu não sei conduzir a minha família, Pai. Pai, transforma a minha vida para que a minha vida possa ajudar a transformar toda a minha casa. Pai, eu reconheço que eu sou um filho obediente. Às vezes, Pai, eu tenho deixado de fazer aquilo que o Senhor me pede. Mas, Pai, eu te peço hoje, me ajude a levantar-me, a retornar à presença do Senhor, e que o Senhor me guie para que eu possa guiar a minha família e assim servirmos ao Senhor, Pai. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém.